Muitas pessoas perguntam como identificar o risco no gráfico. É bem simples, precisa aprender a identificar um pivô. Tem várias maneiras para fazer isso. No Ficube, quando o santo 17 vira vermelho para branco, identifica um pivô de suporte. E quando o santo 17 vira verde para branco, isso identifica um pivô de resistência. Depois que o pivô está identificado pelo seu indicador, você simplesmente tira a diferença entre o preço atual e o pivô. Isso representa, em termos matemáticos, seu risco gráfico. Tem um exemplo disso daqui a pouco. Outra maneira que eu utilizo para identificar risco no gráfico é pela mima SAR. SAR significa Support and Resistance. Quando o preço está muito perto de mima SAR, isso para mim representa um risco pequeno e vale a pena sempre prestar atenção na possibilidade de entrar. Calcular o risco é algo muito simples, nós falamos sobre isso com detalhes no curso Descobrindo o Preço. Não é tão difícil calcular, o importante é respeitar. É uma questão psicológica. Mas é bem simples, não é para ser um estressor a definição de risco. Próximo é um pouco mais difícil, né? O que é o nosso alvo? Nós precisamos saber o nosso alvo para calcular a relação risco-ganho, para saber se o trade vale a pena ou não. Parece que todos os dias na sala do trader eu levo susto quando um dos meus alunos fala: "Bom, eu entrei no papel XYZ, qual é o alvo?" A minha resposta é sempre a mesma. Por que você entrou no trade? Se não sabe qual é o alvo, você não consegue calcular a relação risco-ganho. Então não é permitido entrar no trade. Definir o alvo no gráfico é um pouco mais difícil do que identificar o risco. Mas nós temos ferramentas para mostrar alvos precisos. Isso não quer dizer que o preço vai fazer o que nós imaginamos. Estamos identificando alvos. Mas nunca entramos na questão de tentar adivinhar o que o preço vai fazer. Enfatizando, comportamento de preço, o que ele está fazendo, e ele pode fazer o que ele bem entender. É diferente do que identificar alvos precisos no gráfico. Não pode misturar esses dois conceitos. Eu utilizo duas maneiras principais para identificar o alvo do gráfico. O primeiro, talvez mais divertido, é o alvo da onda 3. Utilizamos uma ferramenta comum, Fibonacci extensão, para identificar esses alvos, dependendo do tamanho do mima-leque. Também podemos utilizar os pivôs anteriores para identificar alvos prováveis. Lembre-se, é necessário calcular o alvo antes de cada operação para identificar a relação risco-ganho. Só assim que você vai entender se é permitido pelo seu trade system ou não. Essas duas maneiras de identificar alvo, onda 3 e pivôs anteriores, são bem básicos mesmo, fáceis de aprender. Eu utilizo mais duas maneiras, piso e teto de vidro e alvo pelo arco-íris. Essas duas são um pouco mais complicadas tecnicamente, mas também dão alvos bem bonitos e confiáveis. Mais uma vez, nós ensinamos tudo isso no curso Descobrindo o Preço. Agora que você identificou o risco, identificou o alvo e sabe o valor atual de preço, você consegue calcular o que muitas pessoas chamam de risco-ganho. Na verdade, é uma relação de ganho dividido por risco. O seu alvo menos o preço atual dá a quantidade de dinheiro ou quantidade de pontos que você poderia ganhar. E próprio preço menos o valor do stop do gráfico identifica o risco, o que você poderia perder tecnicamente se a tendência não continuar na mesma direção. Calcular o tamanho de posição, eu mostrei isso
anteriormente no módulo sobre matemática do mercado, tanto nesse curso, o Bolso na Cabeça, quanto no curso Descobrindo o Preço. Não tem segredo, mas tem grandes efeitos no longo prazo nos seus resultados. Eu acho que a questão não é aprender a calcular algo tão simples. Na verdade, a maioria simplesmente não faz isso. E tem que fazer em cada trade. Porque se não fizer, você acaba ou arriscando demais, uma forma de alavancagem, com uma posição maior do que deveria ser, ou você danifica o resultado no longo prazo do seu trade system com tamanho de posição menor, inadequada, insuficiente para cobrir seus custos. Vamos fazer um exemplo de cálculo de tamanho de posição. Identificamos uma entrada no trade baseado no trade system qualquer e definimos também o nosso stop baseado nesse mesmo sistema. A diferença entre o preço de entrada e o stop representa seu risco, nesse caso, R$2. Se você tiver um capital inicial de R$50 mil, você vai arriscar 1% só desse capital nesse trade. Isso significa que você poderia perder R$500 nesse trade, somente R$500. Identificamos o risco de R$2 no gráfico, então nós podemos comprar 250 papéis, porque se o preço voltar e nos topar, a queda de R$2 aqui, vezes os 250 papéis que nós compramos, daria um prejuízo de 1% de nosso capital, R$500. Eu acho importante aqui esclarecer a questão de porcentagem. Muitas pessoas na indústria de análise técnica falam em termos de porcentagem de preço, porcentagem de mudança de preço. Ou seja, o preço saiu de R$5 e foi para R$10. Eu ganhei 100% nesse trade. Na verdade, tenha cuidado com isso, porque a mudança de preço em termos de porcentagem não é o que é importante. O que é importante é a mudança de seu capital. Então, se você ganhar 100% do seu capital em uma operação, daqui a pouco você está morto, porque você arriscou demais. Então, a questão de tamanho de posição é importantíssimo, porque nós vamos arriscar somente 1% no nosso capital. Nós não vamos pensar em 1% de movimento de preço. É sempre baseado em capital. Nós vamos querer ganhar 3% do nosso capital para cada 1% do capital que nós arriscamos. E você não vai entender quanto papel comprar se você não fizer esse cálculo. Então faça, é importantíssimo fazer isso. Bom, agora eu entendo interpretar o gráfico, os indicadores, eu entendo como entrar, sair, eu entendo risco, alvo, tamanho de posição. Agora, aonde eu devo aplicar todas essas ferramentas? A resposta é muito simples. Você precisa procurar o mercado em condições técnicas favoráveis, o mercado em tendência. E também você precisa ter a confiança que vai ser fácil você entrar e sair no seu trade sem danificar a relação risco-ganho. Para o FICUB, não importa o mercado. Os conceitos FICUB funcionam em todos os mercados. Independente se é moeda ou futuros, commodities, papéis, ativos. Mas, para você, faz uma grande diferença porque cada mercado tem condições matemáticas de alavancagem e risco diferente. Então, por exemplo, vamos operar opções com FICUB ou vamos operar papéis da Petra ou da Vale? Você tem que entender, o gráfico vai aparecer quase a mesma coisa. Mas, quando você opera opções, se você opera a tamanho de posição inadequada, alavancada, aí você provavelmente vai perder todo o seu dinheiro. Operando só o papel, acho que não.
Se você entrar no mercado do futuros e operar 10 contratos mini índice, quando não está preparado, seu dinheiro vai embora rapidamente porque você utilizou a alavancagem. Então, no gráfico, é independente o mercado. Tem que estar o mercado em tendência. Quando não está em tendência, não se preocupe com esse mercado. Deixe ele entrar em tendência de novo. Mas a alavancagem associada com o mercado vai afetar muito se você ganhar ou perder. Muito suas chances também de sucesso ou não. Então tenha cuidado com isso.